Olá, muito boa tarde para você que acompanha o perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano, muito boa tarde. E nós estamos de volta aqui no estúdio do Jornal Povo, agora recebendo o professor de Direito da Unifor, Antônio Carlos Fernandes. O professor Antônio Carlos, ele foi autor da ação popular que ajudou a barrar um decreto do presidente da República, Michel Temer, que previa a extinção de uma área nacional de proteção ambiental lá da região amazônica. Ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia e o que aconteceu desde o dia em que a Justiça lá em Brasília decidiu barrar o decreto do presidente Michel Temer. Professor Antônio Carlos, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Povo. Boa tarde a todos vocês. Ítalo, eu comecei a me interessar pelo assunto quando eu vi os grandes artistas nacionais se rebelando contra esse decreto. Comecei a ver também a imprensa internacional se rebelando e achei que aquilo era um assunto importante e resolvi estudar. Eu não tinha maiores conhecimentos na questão ecológica, mas por profissão, sou advogado há mais de 40 anos, conhecia bem a área jurídica e verifiquei, vendo o decreto presidencial que extinguia a reserva Renca, uma inconstitucionalidade crassa, uma inconstitucionalidade grosseira, uma inconstitucionalidade insanável. E então resolvi, amparado pela Constituição e pela Lei de Regência da Ação Popular, impetrar uma ação popular lá no Distrito Federal, que é o foro competente do presidente da República, contra o decreto presidencial. E caiu na 21ª Vara da Justiça Federal de Brasília, cujo juiz substituto é o senhor Spanholo, o doutor Spanholo, que em menos de 24 horas concedeu a liminar e suspendeu todo e qualquer ato administrativo, o decreto até então vigente e outro que viesse a sucedê-lo a respeito da reserva Renca, de tal maneira que o presidente da República, se quiser fazer alguma interferência para a extração mineral naquela região, terá que fazê-lo através de lei federal. E ele o fez através de um decreto. Então isso não precisa sequer ser estudante de direito, basta um cidadão com nível médio de entendimento para saber que se a Constituição diz que a interferência só pode ser feita através de lei, o presidente não podia fazê-lo por um decreto. Agora, o interessante, professor, Michel Temer é um constitucionalista e comete um erro crasso desse, né? É difícil entender. Olha, nem eu entendo. E ele tem uma assessoria jurídica com ele. Sem dúvida. Eu tenho 2 livros do senhor Michel Temer exatamente sobre direito constitucional. Eu vou até fazer uma releitura desses livros, ver se ainda vale a pena eu guardar na minha estante. Porque ele sabia que não podia, e como você mesmo falou, ele tem toda uma assessoria jurídica para dizer para ele que através de decreto ele não poderia fazer. Mas o problema, Ítalo, é que eu acho que o presidente da República, como está aprovando tudo o que quer no Congresso Nacional, o Poder Judiciário não está sendo acionado devidamente e, nas vezes que o foi, algum ou outro ministro do Supremo, não é o Supremo Tribunal Federal. Eu queria deixar isso aqui muito claro, sabe? Atacam o Supremo enquanto instituição, atacam a justiça enquanto valor. Não, quem há de ser atacado é aquele juiz, é aquele desembargador ou aquele ministro que não se comporta como um verdadeiro magistrado. Aí sim, aquela pessoa tem que responder pelos seus atos, mas não a instituição. São 11 ministros. Se um ou 2 deles não está agindo adequadamente, não se leve isso à imagem do Supremo, mas se ataque e se reverbere contra o ministro que não agiu adequadamente, tá certo? Pois bem, então me chama a atenção isso. O presidente, eu acho que... Porque nós estamos de uma maneira, no mundo, Ítalo, muito difícil e muito irregular. Na verdade, nós temos uma Constituição que é presidencialista,
E estamos vendo coisas próprias do parlamentarismo. Quer dizer, isso em si já é uma grande irregularidade. O presidente da República está com o Congresso na mão. Por quais meios ele utiliza para ter o apoio do Congresso é assunto para uma outra matéria. Mas o fato é que ele está fazendo tudo o que quer. E aparece aqui um cidadão lá do interior do Ceará, da cidade de Jaguaribe, um faminto comedor de rapadura, e derruba o decreto do presidente da República. Eu quero dizer, Ítalo, para todo mundo que está assistindo esse programa, que não é a minha pessoa que deve ser louvada, é a cidadania. Porque o que eu fiz, qualquer cidadão do povo poderia ter feito. Qualquer cidadão do povo, eu quero repetir. Então, nós cidadãos é que temos a força do poder. Porque um cidadão comum, que é o que eu sou, derrubou um decreto presidencial. Professor, para explicar melhor, o senhor entrou com uma ação popular, que é um instrumento jurídico que qualquer pessoa pode ter acesso. Entretanto, é um instrumento que pouca gente utiliza, né? Pois é. Por quê, na avaliação do senhor? É por desconhecimento, Ítalo. Eu acho até que esse episódio está sendo bom por vários aspectos. O primeiro, o assunto em si, a preservação da Amazônia. O segundo, que as pessoas tomem conhecimento da força que tem o cidadão e da possibilidade que ele tem de usar uma ação popular. Ítalo, não precisa sequer ser advogado. Não precisa. Um cidadão comum do povo, se acaso ele não tem um computador, ele escreve ali com a mão dele, desde que ele coloque claramente os fatos que ele quer atacar e os fundamentos para atacar o fato, um juiz, bom juiz, há de receber aquilo sem olhar para formalismos processuais, porque afinal de contas é uma ação popular do povo, né? E fazer como o juiz espanhol. Eu não conheço esse magistrado, mas eu quero aqui louvar publicamente a atitude dele de, em menos de 24 horas, ter concedido a liminar. É uma agilidade que isso a gente é uma coisa formidável. Ver, né? Então vejam, não é o poder judiciário que deve estar sendo atacado. Está aí o juiz espanhol dando um exemplo de verdadeiro magistrado, expedito, rápido, célere, né? Pronto, vamos ficar com essa imagem boa. Que ele seja um modelo, né? Que ele seja um modelo, porque Ítalo. Eu tenho 33 anos no ensino universitário. Aqui no Ceará, 6 gerações de advogados já passaram por minha sala de aula. Então eu conheço muito juiz, muito promotor, muito delegado, procurador da República. Já tem ex-ministro meu, ex-aluno meu, até ministro. E eu posso dizer, nós temos um poder judiciário bom. Nós temos juízes bons, nós temos promotores bons, em sua maioria. Se um ou outro denigre a imagem do poder que representa, vou repetir o que eu já disse, que recaia sobre ele e não sobre a instituição os malefícios da sua atitude. Professor, o senhor, além dessa, já entrou com outras duas importantes ações populares, né? Uma referente ao BEC, outra referente ao impeachment da ex-presidente Dilma. Como é que eles estão atualmente em termos processuais? E o senhor já tem algum outro na gaveta, alguma outra ação popular preparada, engatilhada? Não, na verdade eu não tenho nada programado. Eu acompanho os fatos. E se acontece algo que pode ser manejado através da ação popular, que não são todos os assuntos, né? Tem uns assuntos específicos, aí eu já usei por 3 vezes. A primeira foi sobre um rombo de, há 17 anos atrás, R$1 bilhão que foi dado no Banco do Estado do Ceará. E eu peço de volta esse dinheiro para os cofres do Estado do Ceará. Essa ação tramita na Justiça Estadual do Ceará há 17 anos. É o oposto do que aconteceu com essa. Com o 17 anos. A segunda não logrou êxito, que era para o afastamento do Eduardo Cunha e a anulação do seu ato que admitiu o processo de impedimento da presidente Dilma. E a juíza não concedeu a liminar, os fatos foram atropelando, o Eduardo Cunha foi cassado, a presidente Dilma foi deposta e a ação perdeu o objeto. Essa que é a verdade. E a terceira é esta, que está tendo pleno êxito, e eu devo lhe adiantar, Ítalo, eu acho muito difícil
o presidente Temer conseguir caçar essa liminar. E já tem outra, né? Em outro estado. Perfeitamente. O Ministério Público Federal do Amapá entrou com uma ação civil pública. Os fundamentos são mais ou menos os que eu aleguei e alguns outros, não é? E outro juiz federal, não o senhor Espanholo, um juiz federal lá do Amapá, concedeu também a liminar. Coincidentemente, o Amapá e o Distrito Federal fazem parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O pedido de cassação dessas duas liminares vai cair no TRF1 e por conexão vão se juntar. E eu não sou juiz, eu posso pré-julgar. Um juiz não pode. Então eu vou fazer um pré-julgamento. Será difícil o presidente da República caçar essa liminar. A liminar será mantida na sentença final, eu não tenho dúvida disso. Professor, essa polêmica da RINCA, né, só explicando o que significa, né? É Reserva Nacional do Cobre e Associados. É uma região do tamanho do Espírito Santo que foi criada no final da ditadura militar aqui no país. Essa polêmica em torno da RINCA, ela mobilizou muito a sociedade brasileira, né? Pela simbologia que a Amazônia representa, por pegar terra de índio, pelo tamanho do desmatamento que já ocorreu ali naquela região. E os artistas acabaram sendo personagens importantes nessa pressão contra o governo federal. E o mais interessante, está juntando gente, por exemplo, que era a favor do impeachment da Dilma, que acabou ajudando a colocar o Temer no poder, está juntando artistas da dita esquerda. Como é que o senhor avalia essa união da classe artística em relação a esse tema? Ítalo, uma unanimidade. Até pessoas que ideologicamente divergem de mim em assuntos políticos, mas neste caso da RINCA, eu recebi apoio integral dos brasileiros. Quero agradecer a todo mundo que me mandou e-mail, que fez postagens, não só do Brasil, Ítalo, do mundo inteiro. Eu tenho recebido e-mails, telefonemas, homenagens, agradecimentos. Quero aproveitar essa oportunidade que você me dá para agradecer publicamente a todas as pessoas que se manifestam e que me apoiam, porque tornou-se impossível eu agradecer cada um em particular. E é uma oportunidade. Mas como você falou, uma unanimidade. Até agora, uma só pessoa não disse: Antônio Carlos, você não fez isso adequadamente. Felizmente. Tem um argumento, professor, que o governo federal, o próprio Temer e vários ministros utilizaram, é que eles não querem aumentar a exploração mineral naquela região, não querem desmatar mais, mas querem regularizar o que está errado. Ou seja, em vez de atuar numa ação fiscalizatória para acabar com a devastação que já acontece lá, né, que a gente sabe que contamina rio, contamina terra, contamina tudo, não, é regularizar o que está errado, né, e acabar abrindo portas até para que isso se aprofunde, né, quando você... Pois é, olha, meu filho, apresenta um decreto desse. Veja uma coisa, o presidente Temer, a meu sentir, chegou ao poder de maneira ilegítima. Essa é a minha opinião. Respeito às opiniões contrárias. Ele tem apenas 5% de aprovação popular. E de maneira não inteligente, acha de tocar em dois assuntos de alta sensibilidade, não só no Brasil como no mundo, que é a questão da preservação do meio ambiente e a questão indígena. Quer dizer, de uma tacada só, ele pega dois assuntos de alta sensibilidade, com 95% de impopularidade e estando de maneira ilegítima. Pressionado pela Lava Jato, tudo junto. Tudo, muita pressão. Então, eu acho que essa é a razão de eu ter recebido homenagens do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Ítalo, eu não digo isso aqui para puxar louros para cima de mim. Como eu falei, isso que acontece comigo poderia ter acontecido com você, com qualquer cidadão. Mas o jornal Le Monde da França, no domingo passado, dedicou meia página do jornal a este assunto, e ele começa dizendo que eu não sou mais um cidadão comum no meio dos brasileiros, que eu sou um cidadão do mundo, defensor da Amazônia, coisa e tal. Quer dizer, eu honestamente jamais na minha vida esperava que isso fosse acontecer comigo. Eu não tinha essa intenção. Eu sabia que teria uma repercussão interna, porque eu não sou inocente para saber
que não teria repercussão. Agora, que seria deste tamanho e no mundo inteiro, para mim foi uma grande surpresa. Professor, o senhor está tão famoso que está cheio de comentários aqui na nossa página do Facebook elogiando o senhor. Eu vou ler alguns. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta sobre a ação popular ou sobre essa ação específica contra o decreto do presidente, é só escrever aqui embaixo, que na medida do possível eu vou Mas deixa eu lhe dizer, eu fico muito grato, mas eu quero devolver esse apoio que vocês estão me dando para vocês mesmos. O que eu fiz, eu repito, qualquer um de vocês poderia fazer. Fico muito feliz pelo apoio de vocês, agradeço de público e devolvo para vocês. Eu não quero louros para mim. A Inês Facundo afirma aqui que é o seu conterrâneo, não sei se você conhece lá ela. Lá no Jaguaribe, também. Uma educadora da melhor qualidade. Pena que eu nunca fui aluno dela, mas conheço demais a Inês. O Ítalo Lima, meu xará, pergunta por que, professor, o Brasil está tão cheio de corruptos? Olha, eu acho que nós estamos vivendo o vazio da Revolução de 64, onde as lideranças foram reprimidas e não surgiram lideranças adequadamente. Quando o sistema abriu para a democracia, aí destampou essa coisa perversa que nós estamos assistindo. Esse é um aspecto. O outro é a questão da impunidade, Ítalo. A impunidade. O senhor Gedel, desde 1985, quando assumiu seu primeiro cargo público, que foi diretor do Banco do Estado da Bahia, já cometeu irregularidades. Em 85, ele muito jovem. E esse homem continuava impune, se candidatando a tudo, assumindo todos os cargos públicos. Se aliando com todo mundo. Resultou nas malas com 51 milhões de reais no seu apartamento. Então, a impunidade nos nossos juízes, os nossos poderes, os cidadãos têm que denunciar. Ítalo, você viu uma irregularidade? Denuncie. Tem mecanismos onde você denuncia e preserva sua identidade e sua segurança pessoal. A Patrícia de Paula afirma: muito obrigada, professor, parabéns por valer a pena a sua profissão. A Inês Facundo lembra que para entrar com ação popular é preciso ter conhecimento de causa. A Iris Antônia: antigamente os juízes sabiam lidar com as leis. Hoje em dia prevalece quem está errado. As leis no Brasil estão indo daqui para pior. Você acha que tem um problema também de raiz nas próprias leis? Não, eu acho que os juízes são bons. Os juízes são bons na sua grande maioria. O problema, Ítalo, é aquilo que eu falei no início. É que, como ocorre em várias outras profissões, um jornalista, meu filho, comete um agafe, um erro, uma irregularidade, isso não há de recair sobre os jornalistas, mas sim sobre a pessoa dele. Porque tem N jornalistas corretos, íntegros, que sabem usar bem a sua profissão. É isso que deve prevalecer. E não um ministro faz uma coisa errada, aquilo recai sobre o tribunal. Não, eu acho que precisa ter um pouco de parcimônia. Agora, quem erra tem que responder pelo seu erro na forma da lei. Essa história de juiz estar sendo acusado disso ou daquilo e a penalidade se aposentar com salário integral, isso está errado. O juiz nesse sentido, o juiz é um trabalhador como qualquer outro. Se um trabalhador comum comete uma irregularidade no seu trabalho, ele é despedido por justa causa, sem direitos trabalhistas. Por que o juiz tem essa diferenciação? Isso está errado e tem que acabar. Me perdoem, tenho profundo respeito pela judicatura brasileira, pelos juízes, pelos promotores, pelos delegados, mas exerçam a sua função com dignidade. Se não exercerem, respondam pelos seus atos na forma da lei, como qualquer cidadão comum. É muita coisa para a gente consertar, ainda não só no judiciário, mas legislativo, executivo. Aos poucos a gente vai consertando. Meu filho. Esse momento que o Brasil está vivendo, muita gente acha terrível, não sei o quê, um momento rico. Olha aqui eu, um cidadão comum, com a oportunidade de dizer isso que eu estou dizendo aqui para tanta gente, né? Então isso é um sintoma
de que as coisas estão melhorando. Agora cada um de nós tem que assumir o seu papel. O seu papel, você tem por obrigação ser um jornalista íntegro, tal. Este jovem que está operando aí o computador tem por obrigação ser da melhor qualidade. Este outro jovem que está operando a câmera tem que exercer o seu papel com muita qualidade. Inclusive, meu filho, me faça mais bonitinho que eu tô vendo ali, eu tô muito feio. Mas tá legal, ó, tá ótimo. E essa camisa aqui do Guns N' Roses tá fazendo sucesso também. Ah, beleza, eu gosto deles, tomara que eles venham para a edição brasileira do Rock in Rio, eu não posso ir, mas tá aqui minha homenagem para eles. Professor, nosso papo está se encerrando agora, eu queria muito agradecer a presença do senhor, parabenizar pela sua lucidez e por esse exercício tão bonito da própria democracia, né? Utilizando os seus conhecimentos, utilizando a legislação em prol da coletividade, e que o senhor continue aí nessa mesma toada, presenteando a gente com outras ações populares. O agradecimento é meu filho, por ter me dado essa oportunidade, por ter feito esse convite, para eu poder falar para tanta gente, para ressaltar aqueles dois aspectos que eu queria: a força da cidadania e o instrumento que o cidadão tem à disposição para atacar atos que contrariem o interesse público, que é a ação popular. Muito obrigado a você, eu que agradeço. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, viu? O professor vai se despedir aqui da gente, mas o nosso programa vai continuar. A gente vai ter uma segunda parte para falar sobre os assuntos polêmicos que estão rondando Brasília, o Ceará e outras partes do país. Hoje foi um dia movimentado na política nacional. Nós vamos tratar de 5 temas atualmente. Daqui a alguns minutos. A gente está só aqui ajeitando o cenário. Já o jornalista Carlos Matos vai estar aqui do meu lado para a gente conversar, bater um papo sobre essas polêmicas. A primeira decisão, o primeiro tema no caso, né? Peraí, deixa eu ver aqui, pronto. A decisão da maioria do STF, né? Foram 9 votos que garantiram ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o direito de continuar investigando o presidente Michel Temer dentro aí da Operação Lava Jato. Nós vamos falar também sobre o encontro, né, o novo encontro entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro, né? A audiência terminou faz alguns minutos, a gente vai mostrar aqui como é que foi o clima em Curitiba. Enfim, nós vamos tratar também de uma operação que aconteceu da Polícia Federal aqui no Ceará, que desmantelou aí um grupo que teria atuado no desvio de cerca de 380 milhões de reais aqui no Ceará. E também nós vamos falar de 2 prisões. Uma é a de Wesley Batista, irmão de Joesley Batista. A Polícia Federal acabou prendendo ele, né, sob a justificativa de que existiria o risco de ele fugir do país. E o outro tema que a gente vai conversar é a outra prisão, a do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ele estaria envolvido em irregularidades eleitorais. Ufa, é muita coisa. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, seguidores do Povo Online. Não, realmente hoje já está se tornando padrão na política brasileira, mais um dia repleto de acontecimentos aí, e que entra também naquela história do presidente Michel Temer, que ele está parecendo um pouco aquele personagem do Alto da Compadecida, o Chicó, né? Que fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, porque o Temer vem aí nas 2 últimas semanas numa situação bem assim. Uma notícia boa para o governo, uma notícia ruim logo depois. Semana passada a gente teve o vazamento de novas informações da delação da JBS, que colocou as informações prestadas pelo Joesley Batista aí por um fio. Uma notícia boa para o governo, e logo depois se acha 51 milhões em maletas, em malas, caixas no apartamento do ex-ministro Gedel Vieira. Agora, essa semana, domingo, o Joesley se entrega à polícia, é preso, uma boa notícia para o governo, e imediatamente depois vem mais um inquérito da Polícia Federal apontando irregularidades do presidente no esquema lá do quadrilhão do PMDB, como está sendo chamado. E hoje, mais uma notícia ruim para o governo, que o governo tinha alegado que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não tinha condições de ser autor de ações contra o presidente Michel Temer, atuar diretamente contra o presidente no STF, e foi derrotado de forma unânime em uma votação, né, esmagadora. Foi 9-0, até mesmo Alexandre de Moraes, que é aquele ministro que foi indicado pelo Temer agora, que tem uma relação própria, não conseguiu
defendeu o presidente, também votou contra a ação dele. Gilmar Mendes não participou. Gilmar Mendes e o Barroso, Luiz Carlos Barroso, porque o Barroso alegava que tem outras ações envolvendo o presidente no STF, então ele não participou dessa votação. E a grande questão dessa decisão de hoje é que ela dá caminho aberto para o Procurador-Geral da República apresentar a segunda denúncia dele contra o presidente Michel Temer, né? A especulação é que ele é presente aí amanhã já, no máximo, ele que já vinha segurando muito por causa desse julgamento de hoje, confirmando a possibilidade dele de continuar como um procurador-geral atuando contra o presidente. Então é de se esperar que antes dele deixar o cargo, ele apresenta a segunda denúncia. Lembrando que a partir do dia 17, próximo domingo agora, quem assume o lugar dele é a Raquel Dodge, que foi indicada aí pelo Michel Temer, mesmo não tendo sido em primeiro lugar na lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, ficou em segundo, mas foi escolhida, né? Maza, o STF concluiu agora há pouco essa ação, né, referente à suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas ainda existe outra ação para ser julgada, que é que vai avaliar se as provas da JBS elas são válidas, né? Isso por conta, né, de tudo que já foi revelado, né, de um suposto esquema aí, de um acordo entre o Ministério Público e os próprios empresários, né, da JBS, que poderiam aí, no caso, anular o valor dessas provas. E aí a gente fala da gravação do presidente Michel Temer no Jaburu, do vídeo com a mala de dinheiro, enfim. Né? São elementos importantes, mas que podem cair. Existe esse risco? E qual o risco, não só para esse caso específico do presidente Michel Temer, mas também de todos os outros aspectos que integram a Lava Jato? É muito difícil fazer um prognóstico agora, porque acabou de começar mesmo esse julgamento dessa segunda ação. Agora, nesse exato momento, estou acompanhando aqui pela página do STF também, que agora que começou, está falando a defesa dele, a defesa do presidente Michel Temer, né? Então, a gente não tem como saber exatamente como o STF vai se manifestar, porque esses últimos acontecimentos da JBS foram muito delicados para os ministros, inclusive, né? Tem uma perspectiva de que pelo menos 4 ministros foram citados nas gravações novas do Wesley Batista e Joesley Batista, né? E que aí gerou um clima de desconforto, sabe, de um acirramento muito grande no STF, que até agora tinha sempre votado no sentido de manter a validade das provas, né? Então é muito difícil fazer um prognóstico, mas se eu fosse fazer aqui um futurismo, eu acho que eles devem manter, até porque a gente sabe que a pressão popular é muito grande. Tirar a validade dessa legislação toda, diante de tanta coisa que foi apontada, seria um pouco descabido, seria demais. Talvez alguma coisa ali ou outra que eles façam uma restrição, mas anular as provas seria um baque muito grande para toda essa questão que está sendo aí há meses, né, levantada pelo Joesley, o Wesley Batista, o Ricardo Saúde e todos os outros executivos da JF, né, JBS, que fizeram delação premiada na Lava Jato. Falando ainda da dupla, né, Wesley e Joesley Batista. O Wesley Batista foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal. Como eu falei agora há pouco, existiria aí o risco de ele fugir do país, né? Como já aconteceu, não de fugir, né? Mas de deixar o país quando da apresentação da primeira parte, né? Do conteúdo envolvendo o presidente Michel Temer e outros nomes. Então a Polícia Federal achou por bem encarcerá-lo, né? Para evitar algum tipo de problema maior no futuro. Mas agora com a dupla presa, né? Wesley e Joesley atrás das grades, a prisão ela não é temporária, ela é preventiva, né? Sem data para sair. Então, sem data para sair. Não, é o contrário, não. Preventiva é quando você delimita, temporária. Não, preventiva é justamente porque, como não tem um risco aí, é preventivo. Não tem. Enquanto o juiz não definir sobre o mérito, ele fica preso, né? A temporária, porque foi o caso do Joesley, era até o que eu ia dizer. Que tem duas coisas muito importantes aí que a gente tem que colocar. Primeiro, essa prisão ainda não tem relação com a questão desses novos áudios, né? Que é tanta coisa nova que a gente acaba se perdendo um pouco. Não foi a mesma razão pela qual o Joesley foi preso agora no fim de semana. Que o Wesley, na verdade, essa prisão que foi decretada hoje vem daquela investigação que eles foram acusados de comprar, se beneficiar comprando e vendendo ações da própria JBS e de outras empresas ligadas ao grupo, dias antes de fazer a delação premiada. Inclusive teria suspeita de que eles teriam vazado a própria delação premiada para que tivesse uma alta no dólar, eles lucrassem, para que as ações da empresa tivessem uma mudança, e eles acabaram ganhando. O Ministério Público aponta um lucro de mais de 100 milhões de dólares, dos dois ainda. Ou seja, depois de tudo isso que eles fizeram, eles ainda saíram por cima. Botando isso aí, inclusive, foi muito questionado pelo próprio Michel Temer, né? Dizendo que eles teriam feito tudo isso aí para se dar bem, como uma forma
de ganhar dinheiro. Então, essas prisões... Porque não foi só o Wesley que foi decretada a prisão dele. O Joesley também teve a prisão preventiva decretada. Olha que engraçado, né? O Joesley já está preso, desde domingo agora se entregou à polícia, mas nessa nova acusação de ter omitido informações na primeira delação. Agora ele também teve a prisão decretada preventiva com relação a essa história de comprar e vender ações. E coloca todo esse questionamento que o STF está julgando agora, né? Que essas delações valem mesmo, acaba fragilizando um pouco, porque agora o que? Eles teriam sido, a motivação deles era fazer justiça, era expor a verdade com relação à Lava Jato, ou tinha aí um interesse talvez muito maior de transformar isso numa forma de ganhar um lucro, né? Tirar um benefício a isso. E aí é isso, tanto o Joesley quanto o Wesley tiveram as prisões preventivas, que são essas ainda sem data definida, decretadas por um juiz lá de São Paulo, né? E aí é engraçado que o Joesley está preso em Brasília, só que a prisão dele, que o Fachin determinou no fim de semana, foi uma prisão temporária até a sexta-feira. Então, se na sexta-feira o Fachin não renovar a prisão dele, ele sai de Brasília e vai para São Paulo, porque ele... Então, a prisão do Joesley é temporária e a do Wesley é preventiva. A temporária foi decretada no fim de semana pelo Fachin. O Fachin deu temporária até sexta-feira dessa semana. Aí agora, a decisão de hoje já é uma preventiva, ou seja, ele sai de São Paulo, sai de Brasília e vai para São Paulo, caso o Fachin não renove. Mas é esperado que ele renove, né? Até porque de lá para cá não mudou muito no potencial do Joesley de pressionar testemunhos, atrapalhar as investigações ou até fugir do país. Henrique, vamos continuar nesse tema prisão, né? Eu te chamo de quê? Henrique. Porque o Henrique estava aqui ontem, aí fica na memória, fica no HD. É o Maza, gente, daqui é o Maza. Falando de outra prisão, agora não tem nada a ver com Lava Jato, teria sido um crime eleitoral cometido pelo ex-governador Antony Garotinho. Dentro da Operação Chequinho, ele teria utilizado um programa social durante as eleições para comprar voto. Estava agora há pouco tranquilamente apresentando o seu programa na rádio, no Rio de Janeiro, e a Polícia Federal chegou e acabou levando ele para a prisão. Antony Garotinho já foi conhecido também, né? Ele já foi, inclusive, preso anteriormente. E quem não se lembra, né, das cenas, né, pesadas, né, complicadas, ele... Novembro do ano passado, resistiu à prisão, estava na ambulância, se exaltou. Enfim, agora existe o risco da gente ver essas cenas lamentáveis de novo aqui. Não, dessa vez não. Maza. E é importante destacar que a própria prisão dele sido feita na rádio, né, 10 da manhã ali, enquanto ele apresentava o programa dele. Teve até um fato curioso que quando ele estava sendo preso, um assistente da rádio lá pediu desculpa aos ouvintes. Olha, não, ele tá, já ele fala que agora ele está com um problema de voz. A pessoa começou até a brincar, né, nas redes sociais, dizendo que era uma voz de prisão, que era o problema que o garotinho estava tendo. Então, foi preso e tem essa questão simbólica, porque na própria ação que pede a prisão dele do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, eles apontam que ele estava utilizando esse mesmo programa de rádio para intimidar e pressionar testemunhas, pessoas ligadas a também não prestar mais informações. Porque essa própria prisão aí, esse processo que está sendo colocado, vem também de uma série de denúncias com relação à compra de voto, né? Que era isso, como você falou, eles estariam utilizando o programa Cheque Cidadão, que é um programa da Prefeitura de Campos de Goytacazes, para apoiar um candidato aliado do Garotinho lá na eleição de 2016. Pela apuração lá do Ministério Público, teria dado um prejuízo de mais de 11 milhões de reais à Prefeitura e teriam chegado mais de 18 mil ações, 18 mil denúncias de todo tipo, tanto do próprio Ministério Público, do TRE e com relação a populares denunciando com relação à compra de votos do Garotinho em 2016. Então, é uma situação até bem rara, né? Uma prisão motivada por motivos eleitorais, assim, uma coisa não é tão comum no Brasil. Ainda mais um ex-governador e um político aí que tem tanta, né, presença dentro do noticiário nacional como o Antony Garotinho. Agora é esperar, ver como é que deve ter essas coisas. Vamos ver, talvez com um bom advogado ele consiga outra liminar e tenha outra situação daquela com relação ao que a gente viu em novembro do ano passado. Agora o Rio de Janeiro é um estado complicado, né? O ex-governador preso, outro ex-governador Sérgio Cabral também atrás das grades aí por conta também. Mas continua lindo, né? Continua lindo, mas os seus políticos são feios demais, viu? Eticamente falando, é triste. Só dá mesmo para sentir muita pena do Rio de Janeiro. E a corrupção não está, obviamente, restrita a Brasília nem ao Rio de Janeiro, ela atinge também o Ceará. A Polícia Federal desarticulou um grupo nesta quarta-feira que teria participado de um esquema de corrupção com desvios de cerca de 380 milhões dos cofres públicos, envolvendo aí programas federais em várias prefeituras do estado do Ceará.
Maza, como é que foi essa operação? Qual foi a estrutura? Tá todo mundo preso? Quem não tá? É a Operação Fraternidade, tocada aqui no Ceará pela Ceará. Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Tem esse nome porque quem teria comandado os esquemas seriam 3 irmãos até. Ainda não temos tantas informações com relação a quem foi preso, exatamente onde é que foram cumpridos os mandatos, porque a Polícia Federal, até agora, pouco, ainda estava cumprindo diligências. Foram mobilizados mais de 150 agentes da Polícia Federal, porque parece que é um esquema generalizado, que tem acusações de que 68 pessoas jurídicas, né, empresas, não sabe quantas dessas são empresas reais, quantas foram de fachadas criadas para fazer contratos, receberam dinheiro irregular de até 171 municípios do Ceará. Lembrando que o Ceará tem 183 municípios. Quase todos. Então, quase todos os municípios do Ceará aí envolvidos nessas acusações. Foram cumpridos hoje aí 45 mandatos diversos judiciais, entre eles 9 de prisão temporária, ou seja, 9 pessoas já foram presas e 12 levadas para depoimento à Polícia Federal. Seria um esquema que operou entre janeiro de 2002 e março de 2013 e envolveria uma série de questões de fraude de licitações, né? Aquela coisa que a gente, infelizmente, já está extremamente acostumado a ver no noticiário. O pessoal vai criando empresas falsas que vão simulando concorrência entre si, acaba superfaturando contratos, prejudicando e, mais uma vez, tudo isso para serviços, às vezes, eles ainda não declararam quais são os serviços exatamente, mas levando em consideração que tantos municípios, provavelmente eram coisas básicas e muito necessárias para a população. A maioria dos municípios devem ser bastante pobres, né? 171. A grande maioria aí são municípios bem precários de condição. Tanto dinheiro, 380 milhões de reais pelo ralo. É uma coisa inacreditável. Em municípios pobres como esse, qualquer centavo roubado faz muita falta, né? Porque é dinheiro para merenda escolar, é dinheiro para transporte, enfim, é dinheiro para o básico, né? E é de se lamentar realmente que nesses tempos, né, de lava-jato, de corrupção, o Ceará também apareça, apesar de não ser do mesmo esquema, mas apareça também sujando, né, a imagem das nossas autoridades com um esquema tão deprimente. Nesse nosso giro pelo Brasil, a gente sai do Ceará e agora vai para Curitiba. Terminou há poucos minutos a nova audiência entre o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objeto do encontro seria uma relação perniciosa, né, entre o ex-presidente e a empresa Odebrecht, que teria dado um terreno para a construção do Instituto Lula em troca da atuação do presidente para favorecer a empresa. Henrique, como era de se esperar, o presidente... Henrique, por que eu estou te chamando sempre de Maza, hein? Ou de Henrique Maza? É Maza. O presidente, como era de se esperar, chegou a Curitiba nos braços do povo, digamos assim. A militância recebeu ele lá e depois ele seguiu para o tribunal para a conversa com o juiz Sérgio Moro. O que se esperar agora? Existe expectativa de quando o conteúdo dessa conversa vai ser divulgado? Há eventos previstos na cidade, discursos do presidente Lula, porque, como a gente sabe, sim, ele é expert em utilizar coisas que podem prejudicar a imagem dele para favorecer, no caso, politicamente, a sua figura. O que esperar depois desse depoimento? A gente ainda não sabe se vai ter participação do Lula, mas tem um ato organizado principalmente pelo pessoal da CUT e ligados também ao PT. Lá mesmo em Curitiba, eles mesmos, a própria página do Lula estava transmitindo, e do PT Nacional, estava transmitindo ao vivo, agora há pouco, um palco ali em Curitiba, onde estaria esperada a presença do Lula, mas até agora não tem nada confirmado, né? Até porque provavelmente o Lula, saindo de um depoimento desse, longo, mais de 2 horas de conversa, 2 horas e 15 minutos, mais ou menos, ele provavelmente vai se reunir com os advogados dele, sentar ali e conversar para tirar um balanço do que eles tiraram disso aí e quais vão ser as questões que eles vão levantar daqui para frente para a opinião pública, né? Com certeza não vai ser uma coisa assim tão imediata. Então, tá ocorrendo já um evento lá em Curitiba, que é a partir daquela questão que eles chamam de Jornada pela Democracia, né? Que são as viagens do Lula que ele vem fazendo aí por todo o Brasil, passou no mês passado pelo Nordeste, por vários estados do Nordeste, e agora tem um ato marcado para lá, para Curitiba. Não se sabe se o Lula vai, mas é mais que esperado, né? Até porque é o costume que o Lula tem feito sempre de se posicionar publicamente no mesmo dia, né? Não deixar passar muito tempo, não. E como você falou, dessa vez pela questão lá da Odebrecht, que teria comprado um terreno doado para o Instituto Lula, mais uma das denúncias que o Moro aí está tocando contra o Lula, ele que já ainda tem mais umas 3 ações para julgar contra o Lula, e primeiro encontro entre eles depois que o Sérgio Moro condenou, né, o Lula pela outra questão lá do triplex. E depois das acusações do Palocci também, né? Exatamente, que muda toda... o ex-presidente em cheio. Muda toda. E aí fica essa questão, né? Da outra vez o Moro demorou aí alguns meses
entre ouvir o Lula e tomar uma decisão sobre aquele caso. Então, é de se esperar que mais uma vez ele tenha aí um prazo até para ouvir as oitivas, se ele determinar, de ouvir mais um pouco a defesa do Lula. E hoje é esperar, né? Logo mais a gente deve ter aí uma fala do Lula, não se sabe em que tom, mas pode se esperar, né? O Lula tenha reagido de maneira bastante agressiva, né? Com os últimos ataques que ele tem recebido. E todo esse contexto agora, o Palocci, prisão aí do Joesley Batista, dessa condenação que ele já sofreu, tem até o filme da Lava Jato aí que está nos cinemas, então tem muita coisa pro Lula comentar aí, a gente está de olho. Mas essa ação que o ex-presidente é réu é apenas uma, ele ainda vai ter que prestar depoimento em, se não me engano, outras 6, ainda inclui os Zelotes, enfim. Em outras instâncias da justiça e também em outros lugares, né? Tem ação dele em São Paulo, ação em Brasília, uma série de ações contra o Lula que meio que foram, né, que o PT nega todas, né, diz que são ofensivas, estão tentando tirar o ex-presidente da disputa de 2018, e isso aí promete muita animação, né? Lembrando que o Lula foi condenado pelo Moro, né, a 9 anos de prisão e alguns meses, mas ele, ainda para ficar inelegível e não concorrer, precisa ter uma decisão do TRF lá de Porto Alegre, né? O TRF 5, se eu não me engano. Isso. Então, hoje, ainda se espera essa resposta de Porto Alegre e a perspectiva é essa, muita animação com relação às notícias envolvendo o ex-presidente Lula. Mas eu queria realmente fazer essa conexão com 2018, né? Existe aí um trabalho do PT para tentar garantir a candidatura do ex-presidente, tem essa decisão do TRF lá de Porto Alegre. Se ele realmente continuar nessa campanha, se ele conseguir ser candidato, ele vai ter que dividir muito do tempo dele, que era para ser destinado a tentar conquistar o eleitorado, para se entender com justiça, né? Então vai ser realmente esse 2017 e 2018 vai ser um ano muito complicado para o ex-presidente, porque ele tem, né, esse objetivo, né, de ser candidato mais uma vez, mas também tem muitas questões a serem esclarecidas e resolvidas com justiça nos seus mais vários âmbitos. Exatamente. O TRF tem tido uma média de julgamento de ações validadas pelo Moro que tornaria um pouco complicado, porque se fosse seguir na média deles ali de uns 100 dias, ficaria muito em cima do prazo eleitoral até do Lula para concorrer à eleição de 2018. E aquela coisa, ninguém é santo, né? Ninguém é bobo, a gente sabe que tem interesse e as eleições estão aí, e com certeza todo mundo está interessado, está de olho nas urnas aí. Não só o Lula, o PT, como o pessoal ali do PT que quer também ser puxado pelo Lula, não está nem aí para Lula, mas quer o mandato deles, quer as coisas deles ali, e a oposição também vai ficar pressionando para que isso ande. Até porque se chegar na eleição em cima, fica muito pior a pressão sobre a justiça, né? Que fica, como é que isso vai ser? O cara pedindo voto e aí sai uma condenação, uma coisa, ficaria uma questão muito frágil até, e a questão é essa mesmo que você falou. 2018 está logo aí, e só o que a gente tem para esperar é muita pressão, muito fato político novo, e o Lula com certeza vai tentar, da mesma forma como as pessoas vão tentar usar isso para atacar ele também vai usar isso para se fortalecer, e até ter funcionado, né? Nas últimas pesquisas eleitorais, cada vez que tinha um avanço da operação, surpreendentemente o Lula acabava aparecendo, era com mais votos, né? Não sabe qual é a lógica que isso tem, mas não sei, desperta talvez até um sentimento de defesa com o ex-presidente que a gente não tem como adivinhar como é que vai ser exatamente, mas como a perspectiva é de tantas ações, de ter tantas outras acusações, outros julgamentos aí em vista, com certeza calmaria a gente não vai ter. Com certeza. Pra gente aqui então é muita ação, é muita lava-jato e muito trabalho aqui pra gente, mas é bom, a gente vai estar aqui com muito assunto para conversar com vocês. Eu queria agradecer aqui a presença do jornalista Carlos Maza, não Henrique Araújo, estreando aqui no Live Política. Obrigado, Maza. Obrigado, e até a próxima. Mande aí um recado para quem está assistindo a gente. Show! Eu queria também agradecer a sua presença, a sua audiência aqui com a gente por quase 1 hora. Ela é sempre muito importante, ela que estimula a gente a estar aqui sempre fazendo esse trabalho para vocês. Na edição de amanhã do Jornal Povo, na edição de quinta-feira, você vai conferir quase todos esses assuntos que a gente falou aqui agora, com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de análise, enfim, material muito bom para você se divertir aí na sua quinta-feira. Muito obrigado, é isso e até a próxima.